Olá a todos, dando continuidade ao eixo, né? Nós estamos agora no bloco 4, que vai tratar da administração da ETEC. Estamos contando com a supervisora Daniela Risse, né? E com o apoio, do meu apoio, professor Donizete. Então, nesse bloco, nós vamos tratar da estrutura da ETEC. Professora Daniela, com relação à estrutura da ETEC, no novo regimento, ele descreve quem é a equipe gestora da escola? Olá, Donizete. Sim, o artigo 15 do regimento, ele descreve as pessoas que compõem a equipe gestora das escolas técnicas estaduais. Pelo regimento, quem compõe a equipe gestora? A primeira pessoa é o diretor, que vai ser tratado num outro bloco, em oportunidade futura. Nós trabalharemos hoje com vocês os demais integrantes da equipe gestora, que são o coordenador pedagógico, o orientador educacional, o coordenador de curso, os serviços administrativos e os serviços institucionais. Dentro dessa estrutura, como é coordenada, como é a posição da coordenação pedagógica, professora? Pelo regimento, a coordenação pedagógica ela é composta pelos coordenadores de curso, pelo conselho de classe, que não vai ser objeto dessa nossa conversa nesse momento, e pela orientação e apoio educacional também. Então, tudo isso que eu comentei com vocês está no regimento das escolas técnicas estaduais. Então, a coordenação pedagógica está dentro do regimento? Isso, a coordenação pedagógica ela está dentro do regimento, ela compõe a equipe gestora, embora exista uma legislação que trate do assunto especificamente, mas todas essas pessoas que eu falei, eles estão no regimento. Sim. Professora Daniela, com relação às atribuições do coordenador pedagógico? Sim, o coordenador pedagógico, ele tem delineado genericamente as suas atribuições nos artigos 25 e 26 do Regimento Comum. Em 2012, foi publicada uma deliberação CETEPS, a deliberação 7, e nessa deliberação, as atribuições genericamente contidas no regimento, elas são esmiuçadas. Então, não que sejam atribuições distintas. A deliberação, ela acaba se aprofundando nas atribuições do coordenador pedagógico, para que ele consiga dar conta do processo ensino-aprendizagem, orientando os coordenadores de curso e toda a sua equipe. Professora Daniela, o coordenador pedagógico, ele exerce uma função dentro da escola técnica. Como se dá o seu ingresso nessa função? O diretor indica? Como ocorre? Sim, na verdade, hoje, pela nova deliberação, os coordenadores pedagógicos, eles são submetidos a um processo. Esse processo de qualificação, ele é dividido em duas fases. A primeira, ela acontece coordenada pela Unidade do Ensino Médio Técnico, a CETEC. Então, é aquele período que abrem-se as inscrições, os docentes eles se inscrevem, fazem uma prova e são qualificados. Esse processo depois, ele se desdobra numa segunda fase, realizada anualmente nas escolas técnicas, onde os docentes interessados em coordenarem a parte pedagógica daquela unidade, eles se inscrevem e a partir de então o diretor, com base em entrevista, análise do currículo, análise do plano de trabalho deste professor, vai proceder com a indicação daquele que tem o perfil mais adequado a trabalhar na sua escola. Gostaria de lembrar a todos, né, que essa formação continuada em gestão escolar, eixo pedagógico, GESLINF e GEPED, ele se apresenta na forma semipresencial, que as atividades à distância são assistir o vídeo das aulas, realizar as atividades não presenciais antes do encontro presencial, né? E depois teremos o encontro presencial, alguns encontros presenciais, que vai ocorrer um em Araraquara e os outros 3 em São Paulo. Tá? Dando continuidade, professora Daniela, sobre a estrutura da ETEC, você estava dizendo sobre o coordenador pedagógico, né? Sim. E a figura do coordenador de curso?
O coordenador de curso, ele também está delineado no nosso regimento, no artigo 27, de uma maneira mais genérica. A deliberação 6 de 2012, ela acaba por detalhar e aprofundar as funções que essa pessoa tem dentro da escola. O coordenador de curso, ele é essencial no desenvolvimento das práticas pedagógicas da unidade, de todos os seus processos. Por quê? Porque ele é a pessoa que tem um maior conhecimento técnico, ele é a pessoa que conhece os recursos necessários para o curso, ele é a pessoa que consegue fazer a ponte entre os professores e os coordenadores pedagógicos, ou os professores com o orientador educacional. Ele é fundamental na gestão da escola, com o nosso coordenador de curso. Ele tem, dentre as atribuições do coordenador de curso, ele tem atribuições técnicas, ele tem atribuições gerenciais e ele também gerencia as necessidades do curso. Então, nós também podemos afirmar que ele, de certa forma, também tem uma certa responsabilidade com relação à parte financeira, material do curso que se pretende coordenar na escola, né? O coordenador de curso, ele pode ser qualquer professor que tenha licenciatura ou graduação na área no curso que ele pretende coordenar. Então, por exemplo, nós temos o curso de marketing. Quem pode coordenar o curso de marketing? Um professor licenciado em comunicação social, com as habilitações respectivas, ou também um graduado em marketing. Desde que esse professor seja contratado por prazo indeterminado e que ele tenha experiência no Centro Paula Souza, tá? O que eu quero frisar para vocês, que é uma demanda que sempre chega para nós na gestão de pessoal, é que o professor ele é graduado, mas ele não é licenciado na área. Não importa, a legislação fala, graduado ou licenciado pode ser coordenador de curso. Em linhas gerais, esses são os requisitos para a função do coordenador de curso, né? Quando nós pegamos a deliberação, nós percebemos que tem em torno de 20 atribuições que essa pessoa tem que dar conta, né? Que são as atribuições extraídas todas do regimento. Nessa linha de equipe, né, de gestão, tem uma figura nova, né, que integra a equipe gestora agora, né? Isso, na verdade, é a figura que nós conhecemos como o orientador educacional. Quem que é o orientador educacional? Ele surgiu com a deliberação 2 de 2013 e foi regulamentado pela instrução CETEC 5 também de 2013. Essa figura ela é nova. Por quê? Porque nós observamos a necessidade de ter uma pessoa que conseguisse trabalhar especificamente com relação à aprendizagem dos nossos alunos e conseguisse relacionar de uma maneira mais efetiva a escola com a comunidade, que conseguisse assessorar o diretor nessas duas funções. Então, qual que essa figura do coordenador de projetos responsável pelo apoio educacional, ele tem essa característica de ajudar os alunos em todas as suas dificuldades, diagnosticando, seja no conselho, seja ao longo do ano do semestre letivo, acompanhando as progressões parciais, ajudando o coordenador de projetos com relação aos encaminhamentos que porventura sejam feitos ao Conselho Tutelar, dentre outras atribuições. E o orientador educacional também ele tem uma qualificação prévia para poder exercer essa função? Assim como o coordenador pedagógico, o nosso coordenador de projetos, ele também passa por um processo de qualificação nos mesmos moldes do pedagógico. Ou seja, a primeira fase é desenvolvida na CETEC. Então, os professores interessados e que preencham os requisitos podem fazer a inscrição e participar da avaliação. E na segunda fase, nas escolas, em que essas pessoas podem fazer as indicações, né, as suas inscrições, e aí, após análise do currículo e de uma entrevista realizada pelo diretor, a pessoa que tiver um maior alinhamento com o PPG da escola será indicada. Gostaria de ressaltar, reforçar, gostaria de lembrar a todos, né, que essa capacitação ela é semipresencial, que as atividades à distância são assistir o vídeo da aula, né, realizar as atividades não presenciais antes do encontro presencial, né, dos encontros presenciais, e depois vem a última fase, que são os encontros presenciais, que serão
feitas, o primeiro em Araraquara, né, e os outros 3 em São Paulo, para atender todas as unidades do Centro Paulo Souza. Professora Daniela, voltando à sua explanação com relação ao orientador educacional, além do orientador educacional, coordenador pedagógico, coordenador de curso, essas 3 figuras, elas possuem funções afins ou afinidades ou pontos em comum? Na verdade, eu elenquei para vocês não funções similares, mas pontos em comum que nós podemos destacar nos 3 para que a escola tenha sempre esses profissionais. Então, o primeiro ponto, caso eu não tenha um professor, a escola, né, o diretor não tenha na escola, um professor que preencha os requisitos, esteja qualificado para pedagógico, para orientador educacional, ou um professor que não preencha a totalidade dos requisitos para ser um coordenador de curso, pode ser indicado um coordenador em caráter excepcional. A única ressalva que eu faço é que no caso do orientador educacional, como é uma função nova, né, faz pouco mais de um ano que ela foi criada, mas efetivamente implantada nesse ano de 2014, essas pessoas elas acabam se submetendo a uma entrevista na supervisão, né, diferente dos outros 2. Nós só analisamos a documentação e autorizamos. O orientador não, ele acaba passando por uma entrevista na supervisão. O segundo ponto em comum se refere ao horário de cumprimento das HEs. O coordenador pedagógico e o coordenador de projetos responsável pela orientação educacional, eles devem distribuir as suas HEs de modo a atender a todo o horário de funcionamento do curso. Então, se a escola oferece cursos de manhã, de tarde, de noite, essa pessoa tem que estar de manhã, de tarde, de noite, alternadamente. Funciona só tarde e noite? Vai alternar tarde e noite. O importante é que todos os alunos, os professores, tenham atendimento. E o coordenador de curso, ele deve cumprir as suas horas nos horários em que o curso é ofertado na escola. Então, se o curso é ofertado à noite, a coordenação tem que ser cumprida à noite. Se o curso é tarde, à tarde, manhã à noite, manhã e noite. Por quê? Porque isso permite um contato maior com as pessoas daquele curso, sejam os alunos, sejam os professores e os auxiliares de docente. O terceiro ponto que eu queria destacar é que o acompanhamento das atribuições dessas 3 figuras que eu comentei, previstas em legislação, e os respectivos projetos, elas são acompanhadas pelo diretor. Caso esse professor, ao longo do ano, não atendeu às expectativas, não cumpriu com as atribuições, não conseguiu executar o seu projeto, o seu plano de trabalho, eles não vão ser reconduzidos. Isso é muito importante deixar claro para o diretor. A gente tem que sempre buscar a melhora no nosso processo de ensino e aprendizagem, a melhoria das nossas aulas, uma formação completa dos nossos alunos. Então, quem não conseguiu desenvolver a contento não vai poder ser reconduzido, né? Outra coisa importante, para o cumprimento das HEs, esses professores eles podem se afastar das aulas que eles tenham atribuída, desde que haja um substituto. Porque a nossa função primordial é a aula, é o cumprimento do currículo. Nós não podemos deixar o aluno sem aula em nome do cumprimento de um projeto. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo na unidade, para o diretor, para os coordenadores, para todos os professores. A aula sempre é o mais importante. Eu não posso deixar um menino sem aula porque eu me afastei para ser coordenador de projeto, tá? Então eu vou me afastando à medida que todas as minhas aulas já estejam devidamente substituídas. Então, um dos requisitos para iniciar na função de orientador, né, seria ter alguém para substituir nas suas aulas. De orientador, de coordenador pedagógico e coordenador de curso, né? Caso haja necessidade, né, professor com carga completa que precisa se afastar. Nós sabemos que em muitos casos os professores não têm a carga completa, eles acabam complementando a carga com essas coordenações, né? Então aí não há necessidade de afastamento. Uma outra inovação que aplica-se aos 3 é que o professor que está ocupando a função de coordenação, por exemplo, se acidentou, ficou afastado, é uma professora, entrou em licença maternidade, a gente não vai cessar a coordenação dessa pessoa.
Essa pessoa ela vai ser substituída por um outro professor que atenda aos requisitos pertinentes para cada situação. E por último, não existe mais prazo para as reconduções. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, os coordenadores ficavam 4 anos e necessariamente eles tinham que ficar 1 ano fora. Agora não mais. Dando continuidade a contento de todas as suas atribuições, eles vão sendo reconduzidos ano a ano no período de recondução constante na legislação. Então, uma mudança na legislação foi a queda do intertício, é isso? Sim, uma das 3 legislações, né? Das 2, né, coordenador de curso pedagógico houve uma alteração e na do orientador educacional não foi nem contemplada essa situação. Professora Daniela, dentro do bloco 4, né, da administração da escola técnica, nós falamos um pouco sobre o coordenador de curso, coordenador pedagógico e orientador educacional. Dentro dessa estrutura de gestão, há 2 figuras, né, que compõem a administração de uma escola técnica. Você poderia falar um pouco sobre essas 2 funções? Claro. As 2 funções que ficaram faltando, na verdade, são os 2 empregos públicos em confiança, que são os diretores de serviço e o ATA. Então, o regimento, no artigo 31, ele fala em serviço administrativo. Então, o serviço administrativo nas escolas técnicas, ele está materializado, digamos assim, na figura do diretor administrativo. Esse diretor administrativo, nas escolas técnicas, ele tem atividades de administração de pessoal. Então, portanto, ele mantém uma interface muito grande com a unidade de recursos humanos. Ele também cuida de recursos físicos, almoxarifado, material, compra, patrimônio, segurança, manutenção de instalações. Ele mantém também uma interface com a UGAF e com a UIE. Também mantém uma interface com a CETEC no que pertine os cursos novos, que já foi abordado em outro bloco, a parte de atribuição de aulas, a coordenação, as HEs de um modo geral. Então, o diretor administrativo ele é uma figura muito importante para a administração da escola técnica, porque ele assessora o diretor em todas essas funções. Ele é essencial, né? A diretoria de serviços administrativas, ela está organizada de modo a atender todas as necessidades da escola técnica, juntamente com esses setores da administração central. As atribuições do diretor de serviço, elas estão delineadas na deliberação 8 de 2014. Só que a gente sempre tem que pensar essa deliberação 8 junto com o regimento. Por quê? Porque a deliberação 8, ela trata amplamente de toda a atribuição do diretor de serviço. E nós sabemos que nós também temos o diretor acadêmico e temos diretores de serviço na administração central, que têm atribuições distintas. Então, isso que eu conversei com vocês agora se refere especificamente ao diretor administrativo e as suas interfaces com as unidades do Centro Paula Souza. E o último, né, que ficou faltando para nós é o Serviço de Relação Institucional, que é o ATA, né? O Assistente Técnico Administrativo 1. Então, quem que é o ATA? O ATA está previsto no regimento, no artigo 33. E ele também tem as suas atribuições delineadas na deliberação 8 de 2014. E o ATA, assim como o diretor administrativo, ele também existe na administração central. Então, a gente sempre faz a análise da função do ATA com o que está no regimento. Então, o que o ATA ele deve ajudar o diretor, assessorar o diretor? Ajudar nas normas de convivência, estatutos informativos. Ele ajuda o diretor, os coordenadores de cursos, os alunos a confeccionar essas normas. O ATA ele também responde pelas parcerias, por toda a integração escola-empresa. Né? E além disso, como já dito no bloco que tratou sobre os cursos novos, todo o levantamento de indicadores cabe ao ATA. Então, ele é uma pessoa essencial na equipe gestora nesse sentido, para ajudar na análise dos indicadores, para verificar qual a necessidade daquela comunidade. Então, as atribuições do ATA, a pessoa que vai ocupar essa função, tem que ser muito bem pensada, porque ela é extremamente importante no planejamento estratégico da escola. Tá? Eu gostaria de agradecer
a presença da professora Daniela, pelas suas brilhantes esclarecimentos, né? E um abraço a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição no grupo de supervisão para as demais dúvidas e necessidades das escolas. Obrigada.